É isso aí, galera. Vamos lá. Live número 24 na área. Manhã de sol em São Paulo, como vocês podem ver pelo reflexo no meu rosto. Cara, quarta-feira, 7h53 da manhã. Tempo mega aberto aqui em São Paulo. Tempo bem bonito, inclusive. E lá vamos nós começar mais uma live aí. Começar falando aí dos nossos fundos imobiliários. E como eu falei ontem, coloquei no story, tá? Vou trazer aqui uma notícia que eu tava lendo ontem na Bloomberg sobre Fiagro, tá? Na verdade é sobre o setor agro, e aí a menção ali é sobre Fiagro, tá? Hoje o mercado de Fiagro, ele já conta aí com 34 bilhões de ativos, beleza? Então é um mercado realmente que cresceu consideravelmente, tá? E aí deixa eu mostrar, até aproveitar para mostrar aqui um gráfico para vocês, ó, que é o seguinte, tá? Fundos focados em agricultura, como que eles cresceram no Brasil, tá? Então, se você pega ali de 2023, janeiro de 23 para janeiro de 24, a gestão desses fundos, né, o patrimônio sob gestão cresceu 43%. Beleza? Então, os fiagros, os ativos ali geridos por fiagros tiveram um aumento aí de 43%. Então a gente saiu de 24 bi para quase 35 bi, para 34 bi de reais ali sob custódia. Então isso mostra que realmente o produto caiu muito nas graças aí do investidor, o mercado fomentou bastante, tá? E qual que é o ponto aqui também, tá? Foi uma forma bem interessante dos produtores rurais conseguirem captar recursos de uma forma mais simples, vamos dizer assim, tá? Só que qual que é a parada aqui que tá rolando, tá? Quando a gente está falando aí de Fiagro, a gente está falando de financiar o agronegócio, beleza? Agronegócio, a gente está falando ali de produto, a gente está falando de produtor rural, a gente está falando de cooperativa, a gente está falando de distribuidora, a gente está falando de fábrica de fertilizante, fábrica de insumo, enfim, a gente está falando da cadeia do agro. Olhando para o produtor, a gente está no momento bem complicado, a gente está passando aí por El Niño e tudo mais, um aquecimento global aí de forma bem severa. E isso tem impactado a dinâmica climática em alguns lugares. Então, a gente vê uma onda de calor considerável em algumas regiões, e daí chuva numa quantidade intensa em outros lugares. Então, a gente fica com essa dinâmica bem conturbada. Então, em estados a gente tem calor excessivo, em outros a gente tem ali chuva excessiva, e toda essa dinâmica acaba prejudicando ali plantação de soja, plantação de milho. Estava lendo outros estudos também sobre estimativa aí de produção de soja, de milho, e a gente está tendo cada vez mais redução ali na expectativa do que a gente vai ter ali de safra de soja, de milho, muito causado por toda essa pressão climática. Então, quando a gente está falando de Fiagro, a gente tem que olhar para a questão climática. Então, é o que eu sempre falo. Quando você vai analisar um Fiagro, é importante você entender, você olhar ali no relatório, como é que está a diversificação geográfica dele. Como que está a diversificação geográfica. Por quê? Se um Fiagro tem pouca diversificação geográfica, ele acaba se expondo mais ao risco climático. Porque assim, você tem ali, vamos supor que o estado onde aquele Fiagro tem a maior concentração é um estado que está passando ou por chuva excessiva ou por um calor excessivo. Isso pode acabar prejudicando a plantação que está ali presente naquele estado. Se o fundo ficar muito dependente de uma região, é um risco maior que ele está correndo, beleza? E aí, vamos lá. Você tem uma expectativa menor de produção, por exemplo, de safra de soja, de safra de milho. Você tem uma expectativa de produção menor por conta de clima, e aí você acaba tendo uma pressão também nos preços. Então, se você tem ali uma dificuldade de safra, se você tem preços mais baixos,
A receita que o produtor vai gerar ali com aquela safra vai ser menor. Se a receita é menor, ele vai ter mais dificuldade para honrar os compromissos que ele firmou com os fundos. E aí, inadimplência. Hoje a maior parte dos fiagros, ela tá ali focada em crédito. Então a gente está falando de fundos que vão financiar produtores, que vão financiar a indústria, que vão financiar, enfim, projetos do agronegócio. Majoritariamente produtores, tá? Só que qual que é o ponto? Se o produtor tem problema para gerar receita, o fundo vai acabar sofrendo mais. Beleza? Então, quando a gente lê aqui a reportagem, a gente vê exatamente esses pontos aqui que eu acabei de mencionar. Então, ó, o Brasil colhe uma safra grande após a outra, mas os produtores rurais estão indo à falência a um ritmo alarmante, desferindo um golpe aos investidores do mercado em rápida expansão. Tá? Os fiagros aí que já somam mais de 34 bi. A queda dos preços do milho e da soja, vamos selecionar aqui. A queda dos preços do milho e da soja provoca inadimplência e prejudica os retornos dos chamados fiagros, garantidos por pagamento de juros e dividendos atrelados a ativos agrícolas, bem como arrendamento de terras. E aí a reportagem cita 2 fundos aqui que estão com uma carteira aí inadimplente. Tá? Fundos como Galápagos, Recebíveis do Agronegócio e SFI, Investimentos do Agronegócio, caíram abaixo do valor de seus ativos subjacentes depois que os produtores deixaram de pagar algumas linhas de crédito. Então a gente teve uma rápida penetração aqui dos fiagros no mercado, muita gente começou a investir, os fiagros cresceram consideravelmente, foram montando carteiras cada vez maiores de crédito, só que no momento onde você tem muito estresse para o produtor, para produzir, isso acaba gerando ali um efeito cascata, porque o produtor está com dificuldade, tem dificuldade de gerar receita, se tem menos receita, ele não vai conseguir honrar os pagamentos, e aí, enfim, o fundo acaba degringolando no mercado. O número de produtores que entraram com pedido de recuperação judicial aumentou 6 vezes em 2023, de acordo com a Serasa. Tá? Beleza, os fiagros cresceram aí 43% em relação a janeiro do ano passado. Beleza. Inadimplência crescente. Agora, uma onda de inadimplência gera preocupações sobre a saúde desses fundos, que coloca em risco um esforço para alargar o acesso ao capital por meio da securitização de dívidas. Se cada vez mais agricultores entrarem em recuperação judicial, isso também poderá representar um risco para a economia brasileira, que se tornou cada vez mais dependente da agricultura. Beleza? Hoje, mais de quase 30% do PIB brasileiro vem do agro. As cotações de soja e milho estão em queda desde meados de 2022, com uma oferta global abundante que compensa as perturbações causadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia. O indicador da Bloomberg para as principais commodities agrícolas registrou queda de quase 6% no ano passado, a maior em uma década. No Brasil, os preços caíram ainda mais, com o milho e a soja negociados com grandes descontos em relação aos futuros em Chicago. Então, galera, o que a gente tem aqui nesse cenário? Um cenário ali de preço em queda. Então, cenário ali de preço em queda. Muita gente, muitos produtores acabaram tomando dinheiro ali de fiado. E aí, nesse momento de estresse, isso acaba gerando esse efeito cascata, tá? Então, eu até gravei um vídeo ontem falando sobre, né? Tem muitos fiagros que são de base 10, que foram para o mercado ali por volta de R$10 e tem um dividend yield alto. O que o investidor precisa avaliar? Não é porque o fundo custa R$10 que vale a pena, não é porque o yield está alto que ele é bom. Se for um yield recorrente, de fato, o fundo paga altos dividendos, você tem que olhar como é que está a carteira de crédito. Você tem que olhar qual que é o risco. O fundo está muito exposto em produtor, o fundo está muito exposto em alguma região, em algum segmento, porque é nessas horas aqui de estresse no preço, de dificuldade, de aumento de inadimplência, que a gente vai ver como é que o fundo vai performar. Se, por exemplo, se o fundo estiver muito exposto em soja e milho, a gente está num cenário bem ruim para essas duas commodities.
E aí, beleza. Tá, o fundo tá conseguindo rodar bem, por enquanto. Mas e aí? Como é que é o risco da carteira que está ali montada? São produtores robustos ou são aqueles produtores pequenos que não tem um número, que não tem um balanço ali auditado, que tem pouca governança? E aí? Como é que é isso? Então, é importante, tá? Você olhar como é que está a carteira. Se a carteira está muito exposta em indústrias que financiam o produtor, ou se ela está muito focada no produtor, numa cooperativa, sei lá. Se ela está muito exposta no produtor, o risco acaba sendo maior. Tá? Até traz isso aqui na reportagem. Ó. O setor de fiagros cresceu muito e houve um problema de governança, com exceção excessiva aos produtores rurais. A maioria dos emissores dos recebíveis que lastreiam esses investimentos não tem classificação de risco e não fornece qualquer informação pública aos investidores. Então, esse é um ponto que a gente precisa melhorar nos fiagros. Alguns investimentos ali são feitos em produtores que não têm balanço auditado, você não tem uma governança, você não tem uma transparência sobre os números. Existem casas que, antes de conceder o crédito, elas reviram a vida todinha do cara, do produtor, para saber se de fato ele tem condição, para saber se de fato ele tem saúde financeira para assumir aquela dívida, porque de nada adianta, você vai, capta dinheiro no mercado, empresta dinheiro adoidado, bota ali uma taxa absurda, tipo, nossa, o fundo paga alto pra caramba. Quando você tem um estresse no mercado, o produtor não vai pagar, e aí o fundo vai pagar menos dividendo, o fundo vai começar a ter toda aquela histeria coletiva. E aí? Será que realmente fez sentido? Ó, a matéria até traz aqui, ó. A agropecuária Três Irmãos Bergamasco, a gente já falou, por exemplo, no Betra, se não me engano, era o Betra que estava com esse cara, que entrou com pedido de recuperação judicial em dezembro, concordou em pagar impressionante inflação, mas 12,3% ao ano, aos investidores que comprassem seus 36 milhões de reais em CRA com vencimento em 2027. Ou seja, IPCA mais 12,3%. É uma dívida extremamente cara. IPCA mais 12,3%. Quando você olha, por exemplo, carteira de fundo high yield, fundo de papel, você vê exatamente isso. IPCA mais 10, IPCA mais 12, IPCA mais 13, risco altíssimo. Então assim, enquanto tá tudo rodando bem, nossa, o fundo vai rodar com uma beleza, vai pagar com uma beleza. Quando você começa a ter estresse ali por conta de queda no preço da soja, queda no preço de commodity, enfim, da commodity agrícola, problemas ali para produzir, aí a dívida começa a ficar cara. Então, avalia se o fundo está muito exposto em produtor rural, tá? Por exemplo, na Expert, na XP do ano passado, eu tive a oportunidade de conversar com a galera da Quineia. E aí perguntei sobre o KNCA, tá? O fundo lá o Fiagro da Quineia. E um dos caras lá, o Felipe Greco, ele trouxe um ponto que é o seguinte: cara, olha, a gente entende que o fundo ainda não está bem diversificado. Eu fiz até um vídeo sobre o KNCA aqui no canal do YouTube. A gente super entende que o Fiagro, que o nosso Fiagro, ele precisa melhorar a diversificação, precisa se expor em mais regiões e tudo mais, ter mais diversificação de segmento. Mas assim, eu prefiro estar concentrado em empresas auditadas, que tenham avaliação de risco, que tenham governança, do que sair emprestando dinheiro para um monte de produtor e eu ter estresse na minha carteira. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, cara, é importante a gente ter essa noção. Poxa, se o fundo está financiando o produtor rural, mas de forma indireta, seja, sei lá, para uma fábrica de fertilizante, uma fábrica de insumo, cara, ele não está emprestando dinheiro diretamente para o produtor. Ele está financiando alguém que presta serviços a um produtor. Então ele de alguma forma está se expondo ao produtor, só que indiretamente. Ele está entrando numa empresa que tem balanço auditado, que tem uma governança mais robusta do que um produtor rural. Beleza? Então esse é o ponto. Cara, e aí vamos lá. Vai olhar para Fiagro? Vai entrar em Fiagro? Relatório. Não é só ver,
o preço ali na tela e o dividend yield. Olha o relatório, vê a diversificação geográfica, vê a diversificação de segmento, se o fundo está financiando muito produtor, se não está, vê como é que está a carteira ali nos comentários da gestão, se tem alguma coisa rodando inadimplência ou não, se está tudo zerado, tudo bonitinho, todo mundo pagando em dia. E aí olha para os parâmetros também de fora do fundo. Se ele faz parte do IFIA, que é o índice de FIAGROS, olha a liquidez, se ele tem uma liquidez ali superior a 1 milhão. Então é importante, quanto mais diversificado o FIAGRO for, menos dependente ele fica de uma região, menos dependente ele fica de um segmento, e aí ele tende a caminhar melhor nesse cenário ali de inadimplência. Beleza? Então esse é o ponto. Esse é o ponto. Falei no story que eu ia dar uma destrinchada aqui nesse assunto, porque eu vejo o seguinte, muita gente acaba entrando em FIAGRO porque olha lá o preço e o dividendo. Só que não se atenta para ver o risco da carteira. Ah, o dividendo tá alto. Poxa, é recorrente, legal. Então, se o dividendo tá alto e é recorrente, cara, o risco daquela carteira é mais alto também. Não existe almoço de graça. Não existe. Então não adianta você olhar só o dividend yield. Ah, não, eu vi que é recorrente. Pô, legal. Então, se o dividend yield está alto, recorrente, a carteira tem um risco maior. E aí, você está ciente disso? Como é que está rodando a carteira? Então é importante a gente ter essa visão. Beleza? Então, galera, invistam em FIAGROS de forma consciente. Saibam onde vocês estão pisando, busquem FIAGROS que tenham ali participação em empresas de balanço auditado, que tenham diversificação de commodities, que tenham diversificação regional, tá? Para que isso aqui acabe ficando minimizado. Esses riscos aqui fiquem minimizados, tá? E aí, fico alerta aí para quem busca dividend yield alto, o risco pode ser bem maior do que você imagina, você acabar entrando aí numa furada. Beleza, galera? Então, comentando aí um pouquinho mais de afinco essa matéria da Bloomberg, tá? Hoje, dia 13, amanhã aí teremos pagamento de fundos. Amanhã teremos aí pagamento de alguns fundos imobiliários, alguns fundos pagando dividendos amanhã, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui sobre dividendos. VGIR e VGIP anunciaram os dividendos para março. Os dois fundos de crédito aí da Valora. VGI, fundo atrelado a CDI. VGIP, fundo atrelado à inflação. Dois fundos ali com uma carteira moderada de risco. Então o VGIR anunciou aí 11 centavos por cota e o VGIP anunciou aí 83 centavos por cota, tá? Os rendimentos do VGIP se mantiveram estáveis e os dividendos do VGIP uma alta ali de quase 4% comparada com o mês anterior. E isso também se dá em função dessa retomada ali de inflação que a gente teve. Então, VGIR pagando um dividendo mais flat, porque a taxa Selic, ela oscila, apesar da gente estar em queda, ela ainda está lá no patamar de 2 dígitos e ela oscila bem menos. A gente veio caminhando ela ali bem estável, aí vem caindo ali gradualmente, tá? Ao longo das últimas reuniões. Por isso o dividendo fica mais estável. Quando a gente olha para a inflação teve um patamar estável ali agosto, setembro, tá? E depois começou a dar umas guinadas ali. Então, a partir do momento que você tem um fundo muito atrelado em inflação e a inflação começa a subir, você começa a ter ali uma retomada do dividendo, porque parte do dividendo é correção monetária. Então, fundo atrelado à inflação, ele te entrega a inflação do mês anterior e de 2 meses antes no dividendo. Então é uma forma interessante de você se proteger da inflação. Quando a gente pega a inflação de fevereiro, tá? Saiu nessa semana, tá? O IPCA de fevereiro foi 0,83. Deixa eu ver se consigo mostrar gráfico. Não, deixa eu mostrar. Provavelmente a matéria do G1 vai ter o gráfico. Ah, boa. Então, vamos olhar
Gráfico. Não está aparecendo a imagem aqui. Tá. Então, na matéria do G1 aparece gráfico. Vamos ver aqui. Pô, não tem gráfico aqui. Tem. Aqui, ó. Então, ó. A nossa... Essa aqui é a inflação de 12 meses. Aqui. A inflação do mês a mês, ó. Vamos lá. Então, aqui, ó. A inflação do mês a mês. Então, o que a gente observa aqui? Vamos lá. O que a gente observa? Ó. Ali em agosto, setembro, outubro, a gente teve ali uma inflação mantendo nesse patamar estável, tá? Novembro, uma leve guinada, e aí dezembro mais alta, janeiro deu uma quedinha, e aí em fevereiro a gente foi para 0,83, muito puxado ali por educação. A gente tem renovação de matrícula, a gente tem material escolar, então, tanto que se a gente olhar fevereiro do ano passado, ó, também, ó, estava no patamar de 0,84. Então, é um comportamento até esperado para a inflação no mês de fevereiro. E aí, qual que é o ponto? A gente observa aqui, ó, uma retomada da inflação. Então, fundos que estão atrelados ao IPCA, majoritariamente, a gente acaba tendo dividendos mais altos. Tanto que se você for olhar os dividendos de fundos atrelados à inflação nesses meses aqui, ó, janeiro, pega o dividendo pago no mês passado, tá? Você vai ver o quê? Dividendos mais altos, justamente, é uma tendência, tá? Justamente por causa disso aqui. Comparativamente, a gente vai ter uma inflação maior. Se eu tenho inflação maior, eu vou ter correção monetária maior. Se eu tenho correção monetária maior, eu vou ter um dividendo maior, tá? Então, quando a gente, nesse período aqui do ano e tal, dividendos mais baixos, por aqui também dividendos mais baixos, foi em função disso. O IPCA, ele ficou menor. Se o IPCA fica menor, eu vou ter correção monetária menor, e aí os fundos atrelados à inflação vão pagar menores dividendos, tá? Só que qual que é a parada? Não é porque o fundo está pagando um dividendo menor que necessariamente ele está ruim, tá? Ele só está reagindo ao que está acontecendo na economia. Ele só está reagindo à dinâmica do principal indexador que ele está plugado na carteira, tá? Mas é importante você olhar o seguinte, tá? O dividendo está caindo, mas é por quê? Está caindo porque a inflação está caindo ou está caindo porque o fundo está tomando inadimplência, como a gente falou dos fiagros? Esse é o ponto. Se o fundo está com dividendo caindo por causa do que está acontecendo com o IPCA, beleza, ok. Tá, variação ali do mercado por conta do produto. Não tem o que falar, não tem o que reclamar, é isso. Mas, de toda forma, o fundo está te entregando ali uma proteção mensal contra a inflação. Quando você está com o fundo tomando inadimplência, aí o buraco é mais embaixo. Porque, poxa, não é uma reação ao que está acontecendo na economia. O fundo não está pagando um dividendo alto porque ele está tomando inadimplência. Ele não está recebendo o que ele deveria receber. TORD, DEVA, HCTR, são casos assim. Então, quando você tem ali um fundo, e aí vamos pegar fundo de papel atrelado a IPCA, porque são os mais comuns, tá? Quando você tem ali fundo atrelado a IPCA, atrelado à inflação, e a inflação começa a subir, os dividendos tendem a subir também, por causa da correção monetária. Se a inflação tende a cair, os dividendos tendem a cair, por causa de correção monetária. E aí, nesse cenário de dividendo em queda, você precisa entender, pô, o dividendo está caindo porque é a inflação que está caindo, ou o dividendo está caindo porque o fundo está tomando inadimplência? São situações diferentes. Se o fundo está caindo porque a inflação está caindo, mas a carteira está todo mundo direitinho, está todo mundo pagando, pode ser uma oportunidade de você comprar barato. Pode ser uma oportunidade de compra. Agora, se você está vendo um fundo cair, se você está vendo um dividendo cair, o fundo desvalorizar porque está tomando inadimplência, aí você tem que tomar cuidado. Tá? Não é necessariamente uma oportunidade de compra.
Fundo de papel com inadimplência pode virar um TORD, pode virar um HCTR. Então é importante ter essa visão aí. Beleza, galera? Tranquilo? Temos dúvida? Se tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo. Beleza? Tudo claro? Se tiver dúvida, pode lançar aí. Muito bom, muito bom. Isso aí, pessoal. E aí, galera, até aproveitando para linkar com o que eu tava falando, linkando os assuntos, né, que eu peguei ali, comecei falando de Fiagro, e aí depois entrei aqui nos fundos de papel. Bom dia! Vamos lá. Então, qual que é o ponto? Fiagro, quando a gente olha para Fiagro, principal indexador ali dos Fiagros é o CDI. E aí, nesse momento de queda de Selic, a gente tem ali um CDI, começa a ter um CDI mais baixo, porque daí a gente acaba tendo uma redução na taxa Selic, CDI acompanha a Selic, e aí a gente acaba tendo essa redução, e aí naturalmente os dividendos vão caminhando para um cenário de redução. Beleza? Então, se o fundo, por exemplo, está muito exposto em CDI em momento de queda de Selic, eu começo a ter ali redução dos dividendos. Mas, de novo, é importante você avaliar por que o dividendo está caindo. Se ele está caindo porque ele está... A maior parte ali está conectada no CDI. Selic caindo, CDI cai, e aí o dividendo vai reagir. Você tem que olhar, o dividendo está reagindo ao que está acontecendo na economia ou está reagindo a uma inadimplência? E aí você vai avaliar. Beleza? Ó, o Steve Lidio colocou aqui, ó. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, por aí. Poderia falar mais sobre os fundos de papel? Bom, vamos lá. O que você quer saber sobre fundos de papel? Eu fiz um vídeo ontem, eu gravei ontem, sobre 5 fundos. Eu coloquei aqui também uma prévia no Instagram e gravei um vídeo maior ali para o YouTube. Vai ao ar essa semana, não lembro o dia, mas vai ao ar essa semana, sobre 5 fundos de papel que ainda estão sendo negociados com desconto. A maior parte desses fundos ali atrelados a IPCA, tá? Justamente porque a gente teve momentos ali de inflação mais baixa, o dividendo ficou mais baixo, o mercado já precifica um cenário ruim para esses caras, e aí o dividendo menor gera uma incerteza do mercado e aí o preço vai lá para baixo. Então você acaba tendo ali algumas oportunidades. Então hoje, quando você olha, por exemplo, PVP, você vê fundos de papel com PVP próximos a 1, alguns já passaram de 1, aí já, enfim, você já não tem mais oportunidade de compra, mas uns ainda estão batendo ali próximo do PVP igual a 1, outros ainda tem uma margenzinha maior, em função ali de um estresse maior, uma preocupação maior por parte do mercado, tá? Então, em fundos de papel, a gente ainda tem algumas oportunidades de comprar barato, algumas oportunidades interessantes de preço. Vale a pena você avaliar o PVP, vai olhar também diversificação geográfica, vai olhar a carteira, se a gente tem ativos inadimplentes, como é que é o risco geral ali da carteira. Porque, de novo, de nada adianta você querer colocar ali, vou colocar um fundo high yield e o fundo começar a passar por mão de problema, tá? Então, é importante você ter fazer essa moderação, dar esse equilíbrio ali para a carteira. Eu gosto de trabalhar
fundos de risco conservador para moderado. Tá? Eu acho que a gente tem bastante versatilidade quando a gente trabalha ativos nessa linha. Tá? E daí é avaliar aí a carteira. Então a gente tem algumas oportunidades em fundos de papel, dá para a gente trabalhar. Fundos ali atrelados à inflação, eles são interessantes justamente pelo fato de você ter um repasse da inflação mensal. Então ali você vai ter, pelo menos na parte da carteira que está exposta em inflação, você vai ter ativos que vão te proteger ali, que vão te pagar um dividendo mensal protegido, tá? Então é algo bem interessante. Você tem ali pelo menos de alguma forma um repasse mensal da inflação de 1 mês, 2 meses antes para o seu rendimento. Então, na minha visão, é uma estratégia que faz aí bastante sentido. Beleza? Maravilha! Tudo certo? Tudo esclarecido? De boa, de boa, de boa. Então, galera, sobre fundos de papel, a gente tem ali algumas possibilidades, tem ainda até em fundo de tijolo também, tá? A gente tem visto algumas quedas aí nos últimos dias, então tem aberto ali um pouquinho de oportunidade para fundo de tijolo, tá? Mas de novo, nesse momento de preços mais altos, a gente precisa fazer aí uma alocação um pouco mais tática, avaliar bem, tá? Pegar ali alguma oportunidade num outro ativo, uma renda fixa, prazo curto. Pelo menos é uma coisa que eu tenho trabalhado com os meus clientes, tá? Ah, não tem oportunidade agora de comprar fundo imobiliário. Beleza. Monta caixa, monta uma reserva de oportunidade, pega uma renda fixa de prazo curto, 1 ano ali atrelada à inflação, pega uma LCA de 95% do CDI para prazo curto, tá? Então, se não dá pra gente ir para fundo imobiliário porque tá caro, a gente pega alguma outra oportunidade ali no mercado e pega prazo curto, nada de botar prazo longo, tá? Essa é uma política que eu adoto na assessoria quando eu vou entrar em renda fixa para os clientes, tá? Obviamente, já peguei produtos de prazo mais longo, mas 1, 2% do patrimônio do cliente, mas no geral eu gosto de trabalhar prazo curto. Eu gosto de pegar ali 1, 2 anos no máximo, tá? Desde que o cliente também tenha liquidez na carteira. Não adianta, vou colocar um monte de produto de 1, 2 anos e o cara não tem liquidez. Então também não faz sentido. Beleza? Então, se não tem oportunidade em fundo imobiliário, monta caixa, aproveita ali o momento para fazer caixa, pega alguma outra estratégia de renda fixa. Dá para trabalhar, tá? Dá para trabalhar. O mercado é bastante amplo, tem bastante margem para a gente poder atuar. Beleza? Então, não é só fundo imobiliário, nem só de fundo imobiliário vive o homem. Então, dá para a gente aproveitar ali outros segmentos, outros investimentos, tá? Obviamente, a gente não vai ter ali o pagamento de renda passiva, mas a gente dá aquela dose de acúmulo para o patrimônio. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bom. Galera, então era isso que eu tinha. Na verdade, acabou até estendendo aí. Obrigado pelas perguntas aí. Ah, o Wesley mandou. Bom dia, Anderson. Explica, por favor, como a taxa Selic favorece e desfavorece os segmentos dos fundos imobiliários? Cara, excelente pergunta essa daí. Muito boa mesmo. Ó, vamos lá. Vamos fazer de forma bem direta ao ponto, bem sucinta. Pessoal, essa pergunta do Wesley é muito interessante. Ó, vamos pensar, por exemplo, varejo, tá? Se eu tenho uma Selic mais baixa, tá? Então, se eu tenho queda de Selic, eu tenho estímulo do consumo. Mais pessoas vão consumir porque a Selic está menor
Então, justamente é para isso que a Selic vai caindo também, para eu estimular o consumo na economia. Então, se eu tenho mais consumo, cara, galera vai mais para shopping, galera vai consumir mais do varejo. Então, por exemplo, galera começa a comprar mais, então o setor de shopping é bem favorecido quando você tem ali Selic em queda, então o setor de shopping, o setor de varejo fica bem favorecido, e aí se o varejo está crescendo, poxa, vai demandar mais espaço porque está tendo aumento de consumo, então vai demandar mais espaço ali para estoque, para distribuição, e aí favorece o setor de galpão logístico. Lajes corporativas, como é que se beneficiam aí com a queda de Selic? Se a Selic está em queda, renda fixa fica menos rentável. E aí, se a renda fixa fica menos rentável, poxa, os investidores acabam, os empresários, os empreendedores acabam tendo ali um apetite maior ao risco. Porque, poxa, se eu colocar o meu dinheiro no Tesouro Selic, vai render menos. Então, poxa, se eu colocar no Tesouro Selic, vai render menos. O custo do dinheiro está menor, porque a taxa Selic está caindo. Então, poxa, vale a pena eu me endividar aqui para crescer o meu negócio. Então, empresas tendem a investir mais nesse cenário de juros mais baixos, porque contrair dívida fica mais barato. Então, se a empresa está expandindo, ela vai demandar o quê? Funcionário. Funcionário vai demandar o quê? Espaço. E aí, o setor de laje corporativa também se beneficia quando a gente tem queda de Selic. Beleza? Fundo de papel. Como é que se beneficia? O custo do dinheiro fica mais baixo. Beleza? Então, se o custo do dinheiro fica mais baixo, a gente tem um risco menor de inadimplência, porque os juros vão ficar menores. Tá? Então, os fundos de papel também se beneficiam por conta de risco menor ali de crédito. Então, você tende a ter menos inadimplência, você tende a ter ali os dividendos mais estáveis, o fundo rodando de forma mais estável. Quando o Selic sobe, você desfavorece o consumo, então menos pessoas vão comprar, então o setor de shopping pode dar aquela travada, e aí isso pode acabar gerando um certo impacto no setor de galpão logístico. Se Selic sobe, as empresas elas investem menos em crescimento, então você tem menos demanda ali, você acaba tendo menos demanda por espaço, e aí o setor de laje corporativa também se prejudica. Selic alto, o custo do dinheiro fica mais alto, então os fundos de papel passam a ter um risco maior de inadimplência, de tomar inadimplência. E um outro ponto também, voltando lá no varejo, que é o seguinte, Selic está mais alta, cara, as empresas elas vão ter mais dificuldades para pagar a dívida, porque o custo da dívida fica mais caro. Selic alta, o custo da dívida fica mais caro, então o endividamento aperta mais. E aí você pode ter, por exemplo, algumas lojas tendo que fechar, porque, enfim, a loja está fechando porque não está conseguindo pagar a dívida, tem que reduzir custo. E aí, por exemplo, fecha uma loja no shopping, aumenta a vacância no shopping. O imóvel, aquela empresa não consegue pagar o aluguel lá do galpão do centro de distribuição, aumenta a inadimplência no galpão. E aí a gestora pode acabar tendo que mover alguma ação judicial para poder tirar o inquilino dali, aí vai vacância. Então, Selic alta, o custo do dinheiro fica mais alto, você pode tender a ter aumento de vacância em shopping, aumento de inadimplência e vacância em galpão, setor de laje corporativa fica com menos demanda, porque as empresas investem menos nelas, porque o custo do dinheiro está mais caro, fundo de papel tende a ter ali um risco maior de inadimplência. Beleza? Muito boa a pergunta, hein? Ficou claro aí? Então, é como a Selic favorece e desfavorece ali os segmentos de fundos imobiliários aí. Vai depender muito da atividade. Beleza? Show de bola. Pô, dá pra fazer um vídeo só sobre isso aí. Muito bom. Dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Boa ideia de conteúdo, inclusive. Boa ideia de conteúdo. Maravilha, galera. Então,
quase 1 hora de live, na verdade, hein? Deixa eu olhar aqui o gravador pro YouTube. Não, na verdade um pouco menos, 40 minutos. Nossa, parece que passou mais tempo. Enfim. É isso aí, galera. Então, era isso que eu tinha pra trazer hoje aí. Beleza? Já começar a me preparar aqui. 10 horas tem reunião, 9 horas tem reunião aqui no escritório. E é isso. Então, falamos aí de Selic, falamos de fundo de papel, falamos de Fiagro. Hoje foi bem vasto aqui. Então, pessoal, é isso, beleza? Live 24 concluída com sucesso. Muito obrigado aí pela atenção de todo mundo, obrigado pelas perguntas, tá? Quem tiver interesse na minha assessoria, pode me mandar uma mensagem no Instagram aqui, me chama no direct que a gente conversa. Quem tá aí na gravação do YouTube, meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião, te apresento a assessoria. Se fizer sentido, a gente avança. Combinado? Então, galera, é isso. Obrigado aí pela atenção. Uma excelente quarta-feira para vocês. A gente se vê por aí. Valeu!